Vamos se ajeitando. Todos que forem entrando, deixa eu arrumar a iluminação aqui um pouco. Deixa eu arrumar aqui esta iluminação, ainda está muito forte. Vou pra cá. A gente tem que fazer tudo. Tem que fazer a iluminação, tem que fazer o áudio, vídeo. Aleluia. Amém. Acho que agora deu. Assim. Assim. Ei, Mônica. Olá, boa noite, Tuane. Tudo bem? O som tá bom aí? Deixa eu... me ajeitar aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Quem mais tá entrando? Tá só atuando por enquanto. Deixa eu ver. Não, tem mais gente aí, né? Meu Deus. Deixa eu entrar aqui. Nath, você tá vendo aí? Doraci, tudo bem? Deixa eu me achar aqui, porque não me achei ainda. Tentando. Boa noite a todos. Deixa eu me achar, só um pouquinho. Fechou. Sim. Vamos lá, quem tá mais aí? Sueli, boa noite, queridos. Pessoal do Face, do Insta. Deixa eu ativar aqui no Note, aí eu consigo ver quem tá no Insta também. Assim que eu conseguir. Aleluia. Ok. Muito bem. Janaína, boa noite. Nath, Anaías, Salma estão no Instagram. Pelo Face está lá a Tuane, a Sueli, Vandel, boa noite, queridos. Bem, vamos aguardar aí um pouquinho só para ver quem vai entrar. Mais alguém? Dá uma boa noite, para eu poder saber que você está aí. Certo? Aleluia. Muito bem. Estão ouvindo bem? Tá tudo ok? O que fazer quando não se sabe o que fazer, né? É isso o nosso dia de hoje, o nosso tema de hoje? O que fazer quando não se sabe o que fazer, né? Você sabe o que fazer quando não sabe o que fazer, não? Confuso, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos tentar falar um pouquinho sobre isso? Vamos ver se eu consigo ajudá-los em relação a isso. Eu não, a palavra de Deus ajuda. Né? Porque a palavra é o manual de instruções, tem instruções para tudo. Até para quando eu não sei o que fazer. Amém? Muito bem. Convidar você a abrir tua Bíblia lá em 2 Crônicas.
Segundo Crônicas, capítulo 20. Nesta época de pandemia, eu creio que tem um monte de gente sem saber o que fazer, né? Sem saber o que fazer. Aguardando, esperando ver se passa isso tudo, sem saber muitas vezes o que fazer. Pelo menos é o que eu tenho visto aí. Muitas publicações na mídia, pessoas meio que pirando, já não sabendo mais como se tratar em casa, como passar esse período, né? Ainda mais com tantas incertezas da economia, na área da saúde, no Brasil, na nossa área política, né? Que está bem complicado também. E ficamos às vezes desnorteados, sem saber o que fazer quando não sabemos o que fazer, né? Amém? Então vamos aprender um pouquinho. Segundo Crônicas 20. Lá no versículo 1. Depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns dos Meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá. Josafá era o rei de Israel. Um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei. Já está em Azazon, Tamar, isto é, em Engedi. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo o Judá, e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor, e orou: ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que está nos céus. Tu governas todos os reinos da terra. És forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti, ó nosso Deus. A Ti, perdão. Versículo 7. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes desta terra, quando Israel, Teu povo, chegou? Não deste esta terra para sempre aos descendentes de Teu amigo, Abrão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu este templo em honra ao Teu nome. Disseram, sem calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em Tua presença diante desse templo, onde Teu nome é honrado. Clamaremos a Ti em nossa angústia, e Tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, vê o que faz os exércitos de Amon, de Moabe e de Monte Seir. Tu não permitiste que nossos antepassados invadissem essas nações, quando Israel saiu do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê como nos retribuem. Vieram nos expulsar de nossa terra, que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não os castigarás por isso? Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de Ti. Amém? E você vai lá para o versículo 22. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e de Monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra seus aliados do Monte Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao local onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão. Até onde se podia enxergar, não escapou nenhum só dos inimigos. O rei Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos. Encontraram grande quantidade de suprimentos, roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Havia tantos despojos que levaram 3 dias para recolher tudo. Até aqui, queridos.
Amém? Nós poderíamos ler tudo, do versículo 1 ao 30, que Josafá estava numa situação que não sabia o que fazer. Ele estava cercado, o exército era poderoso, eram vários exércitos de outros reinos que se levantaram contra Israel, e Josafá estava numa sinuca de bico, não sabia o que fazer, né? E ele então orou ao Senhor, e a gente lê ali que ele declarou que eles não tinham forças contra aquele exército, que eles não tinham o que fazer contra aqueles exércitos, né? E se você continuar a ler entre o versículo 12, depois do versículo 12 até o 22, ele convocou oração, jejum entre o povo, eles oraram, se levantou um profeta no meio deles que falou que era para eles irem à guerra, para eles saírem dos muros e enfrentar o inimigo, mas que aquela guerra não era deles. Quando eles foram, quando avistaram o inimigo, nem precisaram lutar, porque Deus colocou confusão entre eles. Eles lutaram entre si e se destruíram. Morreram todos os inimigos, e Josafá e os seus homens puderam pegar os despojos e voltar para casa tranquilos. Ok? Isso é uma passagem de 2 Crônicas, do capítulo 20. Mas o que tem isso a ver conosco? Tem a ver que a gente pode aprender com as atitudes de Josafá, porque ele não sabia o que fazer. Talvez hoje nós estejamos, muitos de nós, em situação de não saber o que fazer, né? Talvez os nossos negócios, tem muitas pessoas com dificuldade financeira, com negócios que estão aí a ponto de quebrar ou que até já quebraram, pessoas que perderam o emprego, pessoas que estão com enfermidade gravíssimas, não sabem o que fazer, situações em que aparentemente não há saída. Não sei se você está passando por isso, ou já passou, ou se vier a passar, já fica a lição. Passando por isso, uma situação que eles não sabiam o que fazer. Eu entendo que hoje nós temos uma situação diferente assim, de que nesse período de pandemia a gente não sabe o que fazer porque está em casa sem fazer nada, né? É uma situação, ok? Mas que eu vou dizer que também tem muita gente se desesperando com isso, né? Que não sabe o que fazer para passar o tempo. Amém? Está incluso nisso aqui, queridos. Porque nós podemos aproveitar muito melhor esse tempo para sairmos melhor dessa situação. Porque, creia, isso tudo vai passar, essa pandemia vai passar. Parece, tudo indica, já chegamos ao pico no Brasil, o resto do mundo já chegou ao pico, está diminuindo. Vários países já liberaram as atividades, acho que tem país que até já liberou o uso de máscara. Então, daqui a pouco nós voltaremos à normalidade. Eu creio que no Brasil vai mais uns 2 meses, assim, para a gente voltar tudo ao normal, né? Amém? E o que nós vamos fazer durante esse período, né? Vamos ficar aí todo mundo acomodado, esperando o país falir, o seu negócio fechar, né? Ou diante da tua situação de dificuldade que você possa estar enfrentando, o que você vai fazer? Quantas vezes a gente é colocado nessa situação, né? Em situações que a gente não sabe para onde vai. Como é que é? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E tem umas montes de ditado que fala isso, né? O que nós fazemos quando a gente não sabe para onde ir? Às vezes a gente é colocado em situações tão desesperadoras que a gente não sabe o que fazer. Amém? E eu já fui colocado nessa situação várias vezes. Várias vezes me encontro nessa situação. E eu vou falar que há muito tempo atrás realmente eu não sabia o que fazer, me desesperava. E aí, não sabendo o que fazer, eu fiz um monte de besteira. Eu só piorava a situação. Quantas vezes, sem saber o que fazer, você só piorou a situação? Desesperado, angustiado, ansioso, a gente vai lá e toma atitudes no rompante, né? Sem avaliar muito, sem pensar muito, porque tem que fazer alguma coisa, e aí a gente só faz besteira. Amém? Quantas vezes nós... ou então, a gente escuta o mundo.
O mundo sempre grita a sua opinião para nós. Você, querido, que está nos ouvindo aqui, que eu espero que esteja em Cristo Jesus, a opinião do mundo não serve para você. Amém? Entenda aí. A opinião, o conselho, melhor dizendo, do mundo não serve para você, não serve para nós. Porque os valores de quem não está em Cristo são diferentes dos nossos. Você até pode falar com pessoas que são éticas. Tem muitas pessoas que são honestas, são éticas, corretas, mas que não estão em Cristo Jesus. Por mais que elas sejam corretas e éticas, os seus valores, mesmo assim, não são valores espirituais. Amém? Os valores ainda não são os valores espirituais. Boa noite, dona Alina. Estou aqui, amém? Né? E eu preciso então realmente de buscar direcionamento em valores espirituais. Foi o que Josafá fez. Josafá não sabia o que fazer, mas ele foi orar, queridos. Ele foi orar. No calor da decisão, ele não tomou, no calor do momento, ele não tomou nenhuma decisão precipitada. O que vamos fazer? Estamos cercados. Os inimigos vão invadir, vão nos matar todos. Vamos sair, vamos nos esconder, vamos fazer como alguns outros reis fizeram. Abre o templo, entrega os utensílios para eles. Tenta fazer uma aliança com eles. Havia várias situações, várias medidas que Josafá poderia tomar. Mas ele não tinha certeza nenhuma de qual e nenhuma das ações que ele tinha que tomar. E ele tomou a melhor ação que ele poderia tomar. Sem saber o que fazer, ele fez o que ele deveria fazer, que é orar e buscar ao Senhor. Amém, queridos? Aí você pode me dizer, pastor, mas eu estou fazendo isso, já estou orando há tanto tempo por uma resposta e Deus não me dá a resposta. Então eu vou dizer para você o seguinte, queridos. Quando eu oro, eu falo com Deus. E quando eu leio a palavra, Deus fala comigo. Amém? Grava isso. Quando você ora, você fala com Deus. E quando você ler a palavra, Deus fala com você. Às vezes a gente só quer orar, mas não lê a Bíblia. Né? Não quer orar, quer que Deus responda, mas não para ouvir a voz de Deus. Josafá foi orar, foi jejuar, convocou o povo, até que veio uma resposta do Senhor. Então, em primeiro lugar, querido, quando você não sabe o que fazer, busca o Senhor em jejum e oração. Está ali no versículo 3 de 2 Crônicas 20. Josafá convocou o povo a orar. Ele foi buscar o Senhor em oração. Amém? Busca o Senhor em oração. Primeiro passo. Lança sobre ele a tua ansiedade. Lança sobre Jesus Cristo a tua dúvida. Amém, querido? Se necessário, pede para a igreja orar junto, né? Amém, pode pedir para a igreja orar, para o pastor. Mas se você não tiver, porque esse negócio de crente 6 horas também não funciona, tá, querido? Tem muito crente 6 horas. Ah, vocês oram por mim. Todo mundo fica orando por ele. Só ele não ora por ele. Ele quer que o pastor ore por ele, ele quer que a igreja ore por ele, porque o mundo ora por ele. Mas ele não ora por ele. Não, querido. A relação é tua com Deus. A igreja vai orar por você, os pastores vão orar por você, mas você tem que buscar o teu relacionamento com Deus. Deus quer falar com você. Nós vivemos num tempo de terceirização da fé. Né? Durante muito tempo, a igreja tem vivido a terceirização da fé. Pastor, ora por mim, porque Deus não me responde. Querido, aí o pastor tem que orar e fazer a tua parte. E aí muitos se aproveitaram disso, né? Porque gera uma dependência no pastor, gera uma dependência na igreja. E o crente vive um crente fraco, um crente que não tem relacionamento com Deus, que não tem experiência com Deus, que não conhece verdadeiramente a Deus. Josafá sabia quem era Deus. Ele orou, jejuou e ele fez algo esquecido de fazer: orar as promessas do Senhor.
Mas eu só posso orar promessa quando eu creio, né? Quando eu conheço, melhor dizendo. Josafá conhecia a palavra de Deus. Josafá sabia o que estava escrito a respeito do que Deus havia prometido ao povo ao povo de Israel. Que se eles exclamassem diante do templo, se eles estivessem em oração buscando ao Senhor, Deus iria dar o livramento. Que Deus tinha dado aquela terra para eles e ia livrá-los dos seus inimigos. Josafá orou a vontade de Deus. Porque ele conhecia a vontade de Deus. Ele conhecia as promessas de Deus. Por isso ele orou certo. E nós temos muitas vezes orado errado. Porque nós não conhecemos as promessas de Deus. Não buscamos conhecer as promessas de Deus. Não buscamos conhecer a vontade de Deus. Não buscamos conhecer quem realmente é Deus. E ficamos orando em vão. Porque oramos, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Não é assim que a palavra de Deus diz? Eu coloquei essa semana no grupo de mulheres, petição, oração, só pedir, só pedir. Entendeu? E a pastora está falando aqui sobre oração de petição, né? Amém, é uma oração que é real. Mas eu tenho que ser uma oração correta? Né? Porque tem gente que só quer ganhar de Deus, só quer receber. Não, querido. Eu preciso buscar em Deus aquilo que realmente Ele tem para mim. Eu preciso aprender a buscar a vontade de Deus. Mas eu preciso conhecer isso. E a igreja, infelizmente, em geral, assim a gente tem visto, tem perdido essa condição, porque terceirizou a fé. Como a gente... como tem pessoas que nos perguntam, pastor, ora por mim. Aí eu olho para a pessoa, tá, mas orar por isso, isso, isso. Mas eu não preciso nem orar, porque a Bíblia já diz o que tem que fazer. É que você não quer ler a Bíblia e não quer praticar o que está na Bíblia. Você quer que Deus te dê uma solução mais fácil, né? Você quer que Deus faça a tua parte. Ai, pastor, eu estou sempre numa condição financeira difícil, sempre faltando. Tá, mas você não trabalha, vai estar sempre faltando mesmo, desculpa, não vou nem orar por isso. Tá entendendo, queridos? A Bíblia é um manual de instruções. Eu sempre falo isso para vocês. A Bíblia tem instruções para todas as coisas. Mas tem situações que são tão difíceis que a gente está tão desesperado no calor daquele momento e a gente não consegue, às vezes, achar essa solução. Por isso que Josafá foi orar, buscar ao Senhor e orou as promessas de Deus. Amém? É como se eu lembrasse Deus daquilo que Ele tem que fazer. Eu não preciso lembrar Ele, porque Ele não esquece, né? Amém? Mas é uma oração que eu digo para vocês que funciona. Sabe por que funciona? Não porque eu lembro Deus daquilo que Ele tem que fazer. Mas eu me lembro daquilo que Deus vai fazer. Na realidade, essa oração de eu orar as promessas de Deus é mais para mim do que para Ele. Porque essa oração, ela aviva a minha fé. Quando eu oro aquilo que são as promessas de Deus, a minha fé ela é avivada, queridos. E aí, quando a minha fé é avivada, eu vivo aquilo que Deus tem para mim, porque eu passo a crer naquilo que Deus pode e quer fazer na minha vida. Vocês estão entendendo? Quando eu leio as promessas de Deus, eu estou orando elas. Eu estou edificando a mim. Não é que eu estou colocando... porque aí eu leio as promessas de Deus, eu coloco Deus numa sinuca. Eu já escutei, sabe que eu já escutei isso? E de pastor renomado, assim. Eu coloco Deus numa sinuca de bico. Porque aí eu coloquei Ele numa sinuca de bico que Ele tem que fazer as coisas. Não é isso, queridos. Eu nunca coloco Deus numa sinuca de bico. Eu não preciso lembrá-lo daquilo que Ele tem que fazer. Eu preciso avivar a minha fé. Amém? Eu preciso avivar a minha fé. E quando eu oro as promessas de Deus, eu avivo a minha fé e ao mesmo tempo eu digo para o inferno que eu creio em Deus e olha o que Deus pode fazer. Oração e jejum. Oração das promessas de Deus. Amém? Em terceiro, Josafá obedeceu a Deus. Ele clamou ao Senhor, jejuou, orou as promessas de Deus. Quando Deus deu a direção, ele obedeceu. Porque às vezes a gente não sabe o que fazer. E Deus dá a direção e a gente não faz. Porque não é aquela direção que eu quero. Pô, Deus, espera aí, o Senhor não está entendendo. Eu estou orando porque o inimigo que está aí fora é muito mais poderoso do que eu.
É muito mais poderoso do que o meu exército, porque eles estão em vários exércitos. Se fosse para ir lá lutar contra eles, eu não precisava estar perguntando, porque eu sei, certo? Não é assim? Se fosse ter que ir lá encarar, eu não precisava estar orando, eu ia e pronto. Mas eu sei que se eu for, eu vou perder, porque eles são muito mais poderosos. Não é assim que a gente faz? A gente faz tudo certinho, ora direitinho, Deus dá a direção e a gente não dá bola para essa direção, porque não é a direção que a gente queria. Não é a resposta fácil, conveniente que eu gostaria que fosse. Não é? Mas Josafá tem um coração obediente. Orou, buscou e obedeceu. Assim que Deus falou, ó, é para sair. Beleza, Deus, eu sei que é tudo contrário, eu sei que os exércitos são mais poderosos, mas eu sei que nós não temos condição, porque já declarei isso também, mas tu mandou fazer, eu vou fazer. Eu não sei o que fazer, então eu vou fazer aquilo que Deus disse que é para fazer. Ele foi, convocou o exército e foram para a rua. Saíram da segurança dos muros. E o que aconteceu? Louvaram a Deus e viveram a vitória. Porque a Bíblia diz que eles foram louvando. Eles louvaram primeiro. Então, ore, jejue, ore a palavra de Deus, seja obediente e louve ao Senhor. Eles já agradeceram antes. E quando olharam os inimigos, eles não viram os inimigos destruídos para louvar. Primeiro eles louvaram, lá no versículo 22, no momento em que começaram a cantar e a louvar, nesse momento é que Deus trouxe confusão nos inimigos. Primeiro eles louvaram, depois eles viveram a vitória. Amém? Mas nós ficamos às vezes orando anos por determinadas situações. Deus já deu a resposta e eu fico ali ainda perguntando para Ele, achando que eu não sei o que fazer. Amém, queridos? Deus já deu a resposta para todas as tuas dúvidas. Amém? Deus já deu a resposta. Se você não está conseguindo entender, aquieta o teu coração, se coloca diante de Deus, declara a tua dependência total a Ele, a tua condição de fraqueza diante disso tudo, te consagra, te limpa e aquieta o coração para ouvir aquilo que Deus está falando para você. Vai ler a palavra de Deus, Deus vai falar contigo, querido. Há momentos que mesmo com isso tudo, a gente não tem a certeza do que fazer. Talvez aqui esteja a maior dificuldade, né? A gente faz tudo isso, mas não tem a certeza do que fazer. Amém? Quem já foi colocado nessa situação? E aí? Aí eu faço o quê? Faz sem ter certeza. Sabe, queridos, há situações em que Deus vai deixar eu tomar a decisão. Há situações que eu não sei o que fazer. E eu aprendi a tomar decisão por eliminação em algumas coisas. Quais são as opções que eu tenho? Essa e essa. Qual é a opção? Alguma dessa opção fere princípio bíblico? Mas eu vou olhar com um olhar bem crítico mesmo. Não com um olhar de o que é conveniente para mim. Essa daqui fere princípio bíblico. Descarta. Essa outra aqui fere princípio bíblico. O que é que fere princípio bíblico? É o que Jesus não faria. Se Jesus não faria, não faz. Amém? Se fere qualquer lei bíblica, espiritual, moral, ética, não faz. Acabou. Não é esse o caminho. Deus nunca vai te dar um caminho que você tenha que pecar para ter solução. Deus nunca vai nos dar um caminho. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele nos dá o caminho santo. Lá em Isaías fala sobre o caminho santo. O Senhor nos dá um caminho santo a ser seguido. Um caminho sem erro, sem pecado. Então, primeira coisa é, tira todas as opções que possam ferir princípios bíblicos. Feito isso, se ainda sobrou mais de uma opção, opa, pastor, tirei todas as opções, mas tenho 3 aqui ainda. E agora? Aí, todas estão dentro de princípio bíblico. Amém. Aí nós temos alguns princípios naturais a serem tomados, né? Aí sim eu posso tomar uma decisão baseada naquilo que eu entendo que é o mais lógico. Desde que Deus não tenha respondido, desde que eu não tenha certeza do que fazer, eu vou tomar uma decisão e Deus não vai me dar livramento se eu estiver na decisão errada.
E muitas vezes Deus conta com o meu erro. Eu aprendi isso, queridos. Às vezes Deus deixa a gente cometer umas ações erradas, e às vezes é até propósito dele. É perigoso falar isso. Mas às vezes ele está sabendo que eu preciso quebrar a cara. Às vezes ele nos deixa quebrar a cara. Porque vamos admitir, né? A gente aprende muito mais no erro do que no acerto. Não é? Naquilo que é aquela decisão errada que doeu muito, essa nos ensina mais. Talvez ele já tenha ensinado o caminho e eu não entendi, então ele vai deixar eu quebrar a cara para... Amém. A pastora está dizendo, talvez ele já mostrou o caminho e eu não entendia, ele deixou eu quebrar a cara. Isso é uma verdade, mas às vezes eu vou dizer para vocês que o caminho é eu quebrar a cara. Amém? Às vezes o caminho é eu quebrar a cara. Não é? Estranho isso? Mas é. O caminho de Jesus não foi voltar para Jerusalém, não era propósito que Jesus voltasse para Jerusalém, sabendo que ele iria ser crucificado em Jerusalém? Era propósito de Deus. Era propósito de Deus que Paulo voltasse para Roma, sabendo que ele ia ser preso. Ele tinha vários caminhos a tomar. Ele voltou para Roma e era propósito de Deus que ele voltasse para Roma para ser preso. Nós temos um problema de que quando a gente erra, a gente acha que Deus não está mais no negócio. Não, querido, se você tem buscado o Senhor, se você tem se santificado diante de Deus, se você realmente tem buscar a Deus com todo o teu coração, com sinceridade, começar a buscar as Escrituras, amém? Deus vai estar no controle da tua vida, querido. Um erro repetitivo. Tem o erro repetitivo, né? Amém. Amém, queridos. Em nome de Jesus, você vai buscar o Senhor, Ele vai te dar direção. Em algumas coisas você vai fazer pela fé e não pela conveniência humana. O que é o mais correto diante da Bíblia? É essa situação aqui? Amém, é essa que eu vou tomar. E Deus vai honrar você. Zacarias 1:3. Por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Esse voltem para mim não quer dizer voltem atrás, não quer dizer que eles estavam desviados, quer dizer que olhe para mim, me busca. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o teu coração. O homem que está no centro da vontade de Deus, que busca o Senhor, ele vai ter direção em todas as coisas. Se você ler a Bíblia, você vai ver que os homens de Deus não eram perdidos. Eles podiam tomar decisões erradas às vezes, quando deixavam de buscar Deus ou ouviam o Senhor. Quando faziam por impulso. Às vezes eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa, porque se eu não fizer nada, eu estou sendo omisso, negligente, e aí eu vou lá e faço qualquer besteira. Não, querido, você tem que fazer aquilo que Deus lhe direcionar para fazer. Amém? Você tem que buscar o Senhor. Oração, jejum, consagração, leitura da palavra, adoração. E parar para ouvir a Deus. Às vezes a gente não para ouvir a Deus. As pessoas às vezes vêm conversar, elas vão falando. A gente quer dar direcionamento, ele não para de falar. Calma, deixa Deus falar contigo. Ora, aquieta o teu coração. Deus vai te dar a direção. Mas a pastora falou aqui, muitas vezes Deus já deu, e realmente Deus já pode ter te dado a direção. Eu já passei por isso, querido, e está buscando, e depois de um tempo é que eu fui entender, meu Deus, faz quanto tempo que Deus já falou que era para fazer tal coisa e eu não fiz. Essa era a direção, e eu, anta, não entendi. Ou entendi, mas não quis fazer, porque não era o que eu queria fazer. Aí eu fiquei esperando por uma direção mais fácil. Eu não quero ela ter que enfrentar essa pessoa. Não, Deus, dá outra solução. Deus não vai dar mais de um caminho. Deus não vai te dar opções. Faz isso, ou então faz aquilo ou faz aquele outro. Ele vai te dar um caminho. Há um único caminho. Jesus Cristo é um caminho só. Amém? 5 e 6. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento.
Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Confia no Senhor teu Deus, querido. Amém? Confia nele. Mesmo quando você não o está ouvindo, o problema é quando a gente não está ouvindo, a gente deixa de confiar. Porque nós começamos a olhar a Deus como um homem. Ah, não, ele está muito ocupado, não está me ouvindo. Ou eu não sou, eu fiz muita besteira, quem sou eu para ele me ouvir? E aí a gente começa a permear a nossa mente com um monte de dúvida. Querido, quando você ora, Deus ouve. Amém? Quando você ora, Deus ouve. Deus escuta a tua oração, querido. E Ele responde a oração do justo, Ele responde a oração daquele que o busca com sinceridade. Então não deixa a dúvida entrar no teu coração. Tenha certeza que Deus ouviu a tua oração, que Ele conhece a tua necessidade e Ele vai te dar a resposta e o livramento para essa necessidade. Em nome de Jesus. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu darei descanso a vocês. Mateus 11, 28. Você está cansado, está sobrecarregado por não saber o que fazer, porque é um peso, né? A gente andar sem saber o que tem que fazer, o camarada já acorda angustiado, vai dormir angustiado, isso quando consegue dormir, né? Porque não sabe que decisão tomar e se pressiona, se deixa pressionar porque tem que tomar uma decisão, e o mundo pressiona e todos pressionam e ele vai ficando angustiado, fica pesado, carregado. Lança sobre Jesus Cristo, venham a mim. Está cansado, está sobrecarregado? Vai diante de Deus. Acalma o teu coração, querido. Não precisa chegar esbaforido e fazer de Deus, para Deus que você está. Não, Ele conhece teu coração. Para diante dEle. Clama ao Senhor. Ora a Bíblia. Ora os salmos, ora os provérbios, ora a Bíblia, leia a Bíblia, querido. Se eu tenho certeza, se você começar a ler a Bíblia, as tuas dúvidas se dissiparão. Tem muitas coisas que você já vai saber o que fazer direto. É que a gente, quando eu falei da terceirização da fé, é isso. A gente tem preguiça de ler a Bíblia, tem preguiça de orar, então é mais fácil pedir para a igreja orar, ou então, pastor, me diz o que fazer. É mais fácil, né? Mas não é isso que Deus quer, querido. Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele. Deus quer que você tenha uma experiência poderosa ao receber a direção de Deus, colocá-la em prática e ver que isso foi eficaz na tua vida. Você vai ver como a tua fé vai ser edificada e você vai aí passando a confiar cada vez mais no Senhor. Cada vez mais você vai ter, olha bem, cada vez mais você terá menos dúvidas. Porque sempre você terá a certeza de que Deus é contigo, que Ele ouve e Ele responde a tua oração e Ele não te deixa confundido. Volta para o Senhor, quer dizer, olha para o Senhor. Diga ao meu povo, diz assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim e eu voltarei para vocês. Olhem para mim e eu olharei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 1,3. Olha para Jesus Cristo, o autor e consumador da tua fé. Não olha para o problema mais, não fica olhando para o problema, para a dificuldade, porque a gente só aumenta a dificuldade. O problema talvez já esteja aí, a enfermidade, a falta de recurso, o problema do relacionamento, sei lá, as tuas deformações interiores, medo, angústia, o que você possa estar passando. Talvez desemprego agora nessa condição dessa pandemia, não sabe como vai ser. Olha para Jesus Cristo, querido. Ele é o teu Salvador. Ele é o teu libertador. Ele é a tua resposta. Jesus é a resposta. Não sabe o que fazer? Amém. Às vezes Deus nos deixa assim mesmo, sem saber o que fazer, para que a gente possa buscar mais a Ele, porque o desejo do coração de Deus é que nós possamos buscá-lo cada vez mais. É que nós estejamos continuamente buscando ao Senhor. E nós perdemos muito tempo procurando como resolver as nossas coisas de forma natural. Compro ou não compro, vendo ou não vendo, vou ou não vou. Como farei? E pouco tempo buscando ao Senhor. Querido, se você despender o teu tempo em buscar Deus, as respostas virão.
Nós dependemos muito tempo buscando resposta. Esse tempo, se eu colocar esse tempo em buscar ao Deus das respostas, as respostas virão. Você está entendendo? Não busca a bênção, busca o abençoador. Não busca a resposta, busca aquele que é a resposta. Uma ansiedade, conseguiria? A gente entra numa ansiedade. A pastora está falando sobre ansiedade. A gente conversou um pouquinho hoje sobre isso. Ansiedade, né? A gente entra. Uma ansiedade é o excesso de amanhã, do amanhã. Como vai ser o amanhã? Será que eu vou sobreviver? Será que. E agora? E veio a notícia ruim. E veio. Busca Deus. Ele é a resposta para todas as tuas dúvidas. Ele é a resposta, a cura para a tua ansiedade. As pessoas estão passando por uma ansiedade muito grande nessa situação de pandemia. Porque ficam em casa sem saber o que fazer, querem agir, querem resolver as situações, às vezes não podem. Isso vai gerando uma ansiedade e uma angústia. A falta do que fazer cria ansiedade. A falta do que fazer, cria essa angústia. E o que acontece? E aí a pessoa cada vez mais se afasta de Deus. Ela entra numa neura de estar buscando o que fazer e deixa de buscar Deus. Não, eu não posso perder tempo com isso agora. Porque eu preciso ser prático. Eu preciso buscar resultado. Eu preciso buscar sustento. Precisamos buscar isso tudo. Precisamos, com certeza. Mas se eu não buscar em Deus, nada isso vai resolver. Mateus 6,33, busque o reino e a sua justiça em primeiro lugar e tudo vem por acréscimo. Busca Deus, querido. Jesus é a resposta. Ele vai trazer paz ao teu coração. Jesus traz uma paz, querido, que mesmo que eu não tenha a resposta, mesmo que eu não saiba o que fazer, quando eu não sei o que fazer, eu tenho paz. E aí é a melhor coisa da vida, quando eu tenho paz. Amém? Amém, queridos? Deixa o Senhor aquietar o teu coração, te dar paz, te dar toda essa angústia, toda essa ansiedade, esse excesso do amanhã. Te enche de Deus e te esvazia de toda essa ansiedade. Em nome de Jesus Cristo. Se você não sabe o que fazer quando não sabe o que fazer, agora você sabe. Ore ao Senhor, oração e jejum, ore as promessas, louve o seu teu Deus, seja obediente ao Senhor, e todas as respostas, todas as tuas dúvidas serão dissipadas. Amém? Em nome de Jesus. Amém, querido? Aleluia. Se você tiver alguma pergunta, eu vou parar de falar isso. Você nunca faz pergunta? Se você tiver alguma pergunta, pergunta nos comentários. Se você tem vergonha de perguntar, vá lá no privado, me chama a pastora, nas mensagens do Instagram, do Face, a gente responde para você. Amém? Em nome de Jesus. E o autor e consumador da tua fé, Jesus Cristo, te dará a resposta de todas as coisas. Você não vai mais ficar sem saber o que fazer. Amém? Pode até ficar um tempo, porque eu não tenho resposta para tudo de imediato. Tem situações, quantas situações que a gente vamos orar. Porque até quando eu sei o que fazer, eu preciso entender se é isso que é para eu fazer. Porque esse é outro ponto também. Quando a gente começa a ficar muito experiente na fé, a gente começa já a ter resposta para tudo. Não, isso aqui faz assim, ó. Aquela vez lá, que nessa situação eu fiz desse jeito e deu certo. Não é receitinha de bolo. É busca ao Senhor. É obediência. Uma vez Jesus curou cuspindo no barro, fazendo uma lama e colocando no olho. Outra vez ele só falou, vai, não peques mais. Outra vez só impõe a mão. Ele faz do jeito. Outra vez manda mergulhar no Jordão. Deus faz do jeito dele. Que é para que a gente esteja sempre dependendo dele. Eu tenho que cuidar para que a minha experiência muitas vezes me faz independente de Deus. E a gente tem que cuidar. Quanto mais a gente cresce na fé e no conhecimento,
a gente tem que cuidar mais com isso. Porque a gente se torna, às vezes, independente de Deus. Porque eu já sei como fazer, né? Eu já conheço a Bíblia toda, cuide com isso. Eu já leio a Bíblia, eu já sei qual é a resposta, já vou lá saindo. Pode ser que não seja essa a resposta. Dizia o Romário, para que treinar se eu já sei. O pastor lembrou, Romário, para que eu vou treinar se eu já sei jogar, já sei fazer gol? Não é assim, queridos. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Oração constante é falar com Deus constantemente. É ler a Bíblia constantemente. É estar ligado. Por isso que João 15 fala que Jesus é a videira e nós somos as varas. Quem está nele enxertado, quem está ligado nele, esse é bem sucedido em tudo que faz. Esse sabe o que fazer, esse prospera, esse tem bom êxito. Amém? O problema é que a gente liga, desliga. Liga na videira, recebe a resposta, esquece, vai para o mundão, faz tudo, não ora, não jejua, não busca a palavra, não faz nada. Aí quando surge alguma coisa, aí tem que ir lá e voltar todo o processo de novo. Se você ficar ligado na videira, direto, você vai saber o que fazer. Amém? Deus vai te dar livramento, resposta em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Deus abençoe a todos. Para encerrar, entrega o teu caminho ao Senhor. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Confia em Deus. Se entrega ao Senhor, queridos. O mais ele vai falar. Ele vai fará, não, ele vai fazer. Aliás, ele já fez. Jesus já fez todas as coisas. Tudo está consumado. As respostas já estão no manual de instruções. Deus vai colocar a resposta no teu coração. Quando você ler a Bíblia e buscar o Senhor, o Espírito vai confirmar no teu coração. E você não será um perdido. Você, na realidade, será um homem ou uma mulher que tem direção de Deus para a tua vida e para as pessoas. Você será a resposta para muitas vidas. Porque como Jesus é a resposta, os seus filhos são a resposta para este mundo tenebroso. Nós somos a resposta para quem está aí hoje desesperado. Você é a resposta para quem está desesperado na tua família, no teu trabalho, na escola, no teu ciclo de relacionamento. Há pessoas desesperadas. E Jesus Cristo em você será a resposta para essas vidas. Amém, querido? Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Oh Deus, eu oro, meu Pai, por cada um que está nos assistindo, aqueles que vão assistir os vídeos depois, ó Pai. Oh meu Deus, em nome de Jesus Cristo, assim como Josafá, ó Pai, que nós possamos aprender, meu Deus, a orar, a jejuar, ó Pai, a orar as Tuas promessas, meu Deus, a ser obediente ao Senhor, a Te louvar e adorar, ó Pai, para que possamos receber do céu as respostas para as nossas dúvidas, ó Pai. O direcionamento do Senhor para as nossas vidas em todas as áreas, meu Deus. Eu declaro em nome de Jesus que toda dúvida, ó Pai, que havia no coração dos teus filhos, seja dissipada agora, Senhor. Que eles tenham direção do alto vindo sobre as suas vidas. Resposta, meu Deus, no coração de cada um deles, ó Pai. Direcionamento do Senhor. Certeza naquilo que eles têm que fazer, ó Pai. Que eles entendam o que é fé, meu Deus. Fé é colocar o pé, ó Pai. É ir em frente, meu Deus. Mesmo que não saibamos para onde temos que ir. Mas nós sabemos, se nós soubermos que temos que sair, nós vamos sair, crendo que o Senhor nos dará a direção no caminho, nos dará a vitória em todas as coisas, ó Pai. Porque o final, meu Deus, é o Senhor que escreve. O final sobre as nossas vidas é o Senhor que escreve. Porque o controle das nossas vidas está nas Tuas mãos, meu Deus. Eu oro e abençoo a vida de cada um que está nos assistindo, aqueles que vão assistir também. Declaro a Tua salvação, a Tua cura, a Tua libertação sobre a vida de cada um deles. O Teu Espírito os ensinando e os direcionando em todas as coisas, ó Pai. Eu declaro, meu Deus, que eles vão ser leitores ávidos da Tua palavra, ó Pai. Vão adquirir, meu Deus, o hábito de ler a Bíblia, ó Pai, o desejo de ler a Tua palavra. O hábito e o desejo de orar, de estar constantemente diante do Senhor,
vão se disciplinar para te buscar em oração, em jejum e em leitura da palavra, Pai. Para que em tudo eles tenham o direcionamento do Senhor, sejam cheios do Teu Espírito e da Tua paz. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia, queridos. Muito obrigado. Deus os abençoe. Compartilhe muito, que eu peço a você. Compartilhe muito, muito. Amém? A pastora disse, mas confia em Deus, querida, em nome de Jesus. Amém? Cada um de vocês confie muito no Senhor. Aquieta o teu coração. Ele já está trabalhando a teu favor. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém? O reino coopera para o teu bem. Amém, querido? Se você precisar de alguma coisa, nos chama no privado, chama no Messenger. Se você tem o nosso WhatsApp, chama no WhatsApp. Se não, chama aqui no Face, no Instagram. Amém? Deixa uma mensagem, a gente retorna para você, ora com você, conversa com você. Em nome de Jesus, estamos juntos para toda e qualquer necessidade. Se você tiver com necessidade de alimento, alguma necessidade na tua casa, vamos ver o que a gente consegue fazer. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês. Deixa eu dar uns alô aqui, vou ver se eu consigo aqui. Vamos ver quem está todo mundo aqui. Roseli, Doraci, Jana, Naías, Nati, Sueli, Dolly, Tuane, Ivandel, Dona Lina. Ô Jesus, quem está mais aqui? Doraci, eu já falei. Anaías, Jana, a Roselila de Tijucas, Cauã, seu Evaldo. Ô, seu Evaldo, querido. Temos que almoçar, né, seu Evaldo? Já vai passar tudo, nós vamos almoçar. Comer aquele peixe. Né? Amém? Fazer aquela viagem, tanta coisa. Porque Deus já nos deu da sua graça. Nós amamos vocês. Deus abençoe cada um de vocês. A pastora está mandando um beijo para vocês. Deus abençoe, queridos. Até a próxima. Até mais. Domingo, 17h30, temos encontro marcado. Mas quem sabe até lá a gente faz alguma coisa antes aí juntos. Deus abençoe. Amamos vocês. Oi? Igreja de Identidade Cristã, Rua Frei Stanislau Chet, número 556, Blumenau. Temos cultos às quartas e aos domingos. Excepcionalmente, domingo passado, hoje e esse, estamos sendo só culto online. Eu creio que na outra semana a gente volta para o presencial. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Bye. Fui.